Olá! Neste vídeo vocês encontrarão a resolução comentada de questões da FGV sobre porcentagens e problemas que envolvem cálculo de percentuais. Esses conteúdos fazem parte da preparação para o processo seletivo do IBGE 2022, função de recenseador. Vamos começar a resolver questões sobre porcentagens e problemas que envolvem cálculo de percentuais, todas questões da banca FGV. Assim como no vídeo do conteúdo anterior relacionado a questões de banca, aqui também vocês terão na descrição do vídeo o arquivo em PDF com todas essas questões. Qual é a minha sugestão? Que vocês primeiro tentem resolver e depois utilizem o vídeo para correção e para tirar eventuais dúvidas. Antes de começarmos, peço àqueles que ainda não são inscritos para que se inscrevam no canal. Primeira questão. O estado da Bahia tem população aproximada de 15 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 32% são crianças e adolescentes de até 14 anos. O número de crianças e adolescentes de até 14 anos no estado da Bahia é aproximadamente. Então, essa é uma questão que envolve porcentagens sobre determinado valor. Uma coisa interessante de eu comentar é que muitas vezes a questão pode ser resolvida de maneiras diferentes. O que eu proponho aqui muitas vezes é aquela forma que eu acho mais fácil. Você de repente pode ter feito de outra maneira e também estará correta e chegará ao mesmo resultado. Bom, nesse caso aqui, as informações que nós temos são toda a população da Bahia. Vou escrevendo aqui os detalhes. Essa população é de 15 milhões. Eu vou escrever dessa forma. Eu poderia escrever aquela fórmula acrescentando zeros, mas só tornaria mais difícil a questão. Eu vou manter aqui o 15, qualquer outra transformação eu faço depois. E o que mais que eu sei? Que crianças e adolescentes representam 32% dessas 15 milhões de pessoas. Ou seja, crianças e adolescentes representam 32% de 15 milhões. E aqui eu já chamo a atenção para o fato da porcentagem, via de regra, ser associada a um determinado valor. Já chamei a atenção disso no nosso vídeo anterior. Bom, o que esse exercício quer no final das contas? É algo bem simples. Ele quer apenas que você calcule a porcentagem sobre esse valor, 32% de 15 milhões, que vai me dar exatamente o número de crianças e adolescentes de até 14 anos no estado da Bahia. Bom, como é que eu posso fazer isso? A forma que eu acho mais fácil, pela própria definição. 32% na prática é 32 por 100. E a porcentagem sobre um valor é a porcentagem multiplicada pelo valor. E aqui eu vou usar apenas o 15. Depois que eu chegar no resultado, aí eu lembro que isso aqui está em milhões. É como se eu acrescentasse 6 zeros ou andasse 6 casas, que é o que o milhão representa. Então, fazendo esse cálculo, também posso dar algumas sugestões. Uma delas é você efetivamente fazer a conta, multiplicar 32 por 15 e depois dividir o resultado por 100. A outra forma, que muitas vezes em concurso é interessante, é você ir simplificando. Você vai reduzindo esse valor para fazer conta com números menores. Como é o primeiro exercício aqui dessa lista, eu vou fazer das duas formas. Depois eu vou começar a fazer um pouquinho mais direto, só para não ficar muito extenso aqui o nosso vídeo, tá? Então, qual seria a primeira forma? Eu realmente fazer o cálculo. Multiplicar 32 vezes 15 e depois dividir por 100. Então, eu faria aquela continha aqui. Quem tem dúvida nisso, nas primeiras aulas eu falei um pouco mais sobre esse assunto. Então, 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 3 dá 15, com 1, 16. Agora eu faço com a dezena, o 1. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 3 dá 3. E eu vou somar isso daqui. O 0 permanece, 6 mais 2 dá 8, e 1 mais 3 dá 4. Então, na verdade, multiplicando 32 vezes 15, deu 480. E aqui eu multiplicaria 100 vezes 1. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, que daria
100. Então, esse resultado aqui, por enquanto, daria 4,8. Aproveitando, dividir por 100 é o mesmo que andar 2 casas para a esquerda, tá? Então, seria 4,8 milhões. Só que se você procurar nas alternativas, você não tem exatamente 4,8 milhões escrito dessa forma. Mas você tem 4 milhões e 800 mil, que é a mesma coisa. Ah, não entendeu? Vou explicar melhor. 4,8 milhões é 4,8 multiplicado por 1 milhão. Que é isso daqui. Se eu multiplicar esses valores, vai dar isso aqui, ó, 4 milhões e 800 mil. Que é exatamente o que está propondo, embora escrito de uma maneira um pouquinho diferente, mas a alternativa correta que se encontra na letra D. Bom, mas antes de seguir, eu falei para vocês que ia mostrar que seria possível fazer também simplificando a expressão. Então, quando eu cheguei aqui que 32 vezes 15, 32 sobre 100 vezes 15, se eu não quisesse fazer esse cálculo, eu tinha uma outra forma de fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou fazer aqui em cima para não ficar muito bagunçado, né? Só um pouquinho. Então, olha aqui, 32 vezes 15 sobre 100. Suponha que eu esteja aqui nesse momento. O que eu poderia propor aqui para vocês? Eu posso fazer aos poucos ou de uma vez, né? Na verdade, a matemática tem um conceito de máximo divisor comum que permite você já fazer essa simplificação mais direta. Mas aqui eu vou propor um método sem essa preocupação. Só para dar um exemplo, se eu dividisse aqui 32 por 4 e 100 também por 4, eu já reduziria isso aqui, porque 32 dividido por 4 dá 8 e 100 dividido por 4 dá 25. O importante é, o mesmo valor que eu dividi o numerador, eu divido também o denominador, isso aqui vezes 15. Além disso, quando a gente faz esse cálculo, a multiplicação permite que você simplifique não apenas o termo aqui do numerador, mas até aquele outro da outra fração, que seria o 15 sobre 1. Então, eu poderia simplificar, por exemplo, 15 com 25 sem problema, desde que haja apenas multiplicação e divisão. Tá? Com soma e subtração, aí já não poderia fazer isso. Então, eu poderia, por exemplo, dividir por 5 em cima e embaixo. E olha só, ficou 8 vezes. Aí 15 por 5 dá 3 e 25 por 5 dá 5. Então, ficou, na verdade, 8 vezes 3 sobre 5. Então, ficou 24 dividido por 5. Então, a conta que eu faria agora seria essa. 24 dividido por 5. 4 vezes 5 dá 20, sobra 4. Aí eu teria que continuar. Eu coloco uma vírgula, acrescento um zero e coloco aqui o 8, porque 8 vezes 5 dá 40. E chego no mesmo 4,8 que eu tinha chegado anteriormente. Gente, só estou dando opções para vocês, tá? Acho meu papel aqui também ajudar nisso, dar dicas. Mas, na verdade, você escolheria. Você pode ver o método que é melhor para você. E nos próximos exercícios eu já não farei assim das duas maneiras, né? Normalmente eu faço um pouquinho mais direto. Segunda questão. 2 aumentos sucessivos, um de 30% e outro de 40%, é equivalente a dar um único aumento de. E aí você tem ali as opções. Essa é uma questão bem interessante, eu sei que muitas pessoas têm dúvida nisso, que é quando você dá aumentos sucessivos ou descontos sucessivos. Por quê? Porque não é simplesmente você somar ou subtrair aquelas porcentagens. A cada aumento que você dá, ou a cada desconto, a sua referência muda. Eu tenho chamado muita atenção disso, fiz isso no outro vídeo, sobre você tomar muito cuidado em relação à referência que você está usando. E esse exercício me permite falar um pouco mais sobre isso. Tá, então começa assim. Haverá um aumento de 30%. Vai chegar-se num certo valor. Desse novo valor é dado um aumento de 40%. Por isso que eu falei que muda a referência. Mas aí o que o exercício quer é exatamente saber, se eu tivesse dado um aumento só em relação àquele valor inicial, qual seria essa porcentagem? Eu sei que parece um pouco confuso, mas vocês vão ver quando eu resolver que é até bem simples. Bom, uma dica essencial aqui para vocês, para tornar o exercício mais fácil. Todas as vezes que você pegar um exercício onde ele trata com porcentagens e em nenhum momento ele relaciona a valor, ou ele cita algum valor, ou ele coloca algum valor dentro ali do enunciado, quando isso não acontece, significa que você pode adotar qualquer valor. Isso serve para qualquer valor. Então, você dá 2 aumentos sucessivos, de 30 e 40, vai ser equivalente a dar um aumento só de uma certa porcentagem, independente de qual era o valor inicial. Vou explicar melhor. Nesses casos, você simplesmente pode adotar um valor para utilizar, porque é mais fácil. Tem outras formas.
mas assim é mais fácil. E não apenas isso. Quando você vai trabalhar com porcentagem, a gente adota o 100. Como se fosse 100 reais ou um valor de 100 como referência. Referência inicial, tá? Porque essa referência vai mudando. E vocês vão ver quanto isso vai tornar o exercício mais simples. Olha só. Imagine então que eu tenho o valor 100. 2 aumentos sucessivos. Primeiro aumento de 30%. Então, vou colocar aqui. Primeiro aumento. 30%. Mais 30% de quanto? Da minha referência inicial, que é 100. E olha por que eu escolhi o 100. Porque é o valor mais fácil de calcular. 30%, o que é 30 por 100? Porcentagem sobre um valor. É a porcentagem vezes o valor. Agora eu corto 100 com 100 e descubro que esse aumento é de 30. Ora, nem precisava praticamente ter feito esse cálculo. Era muito fácil enxergar que aumentar 30% de 100 é aumentar 30. Mas eu quis mostrar aqui para vocês. Olha, se houve esse aumento e era 100 e esse aumento foi 30, então o valor atual, valor atualizado, vou colocar assim, seria o 100 mais 30. E se esse fosse um único aumento, se o produto custava 100, passou a custar 130. Fácil isso, né? Pois bem, primeiro resolvido. Só que houve um segundo aumento. E aqui é o grande X da questão. 40%, está escrito. Mas 40% de quanto, gente? De 130. Do valor depois que sofreu o primeiro aumento. Mudou a referência. Mas a forma de fazer não muda. Né? Uma delas. 40 por 100 vezes 130. Minha sugestão é, corta um zero daqui com um daqui, corta um zero daqui com um daqui e simplesmente calcule 4 vezes 13. 4 vezes 13 dá 52. Depois vocês podem fazer aí para conferir. Então, aquele valor agora atualizado, o novo valor atualizado é o 130 mais esse aumento que foi 52. Então, esse valor atualizado chegou a 182. Vou destacar aqui. Tem mais algum aumento? Não. Agora eu vou responder o que o exercício está me pedindo. Ele diz que será equivalente a dar apenas um aumento. Bom, se custava 100, quanto que eu teria que aumentar o 100 para chegar no 182? Eu teria que aumentar 82. Mas 82, em termos de porcentagem em cima do 100, representa exatamente 82%. E por isso eu escolhi o 100. Porque o valor que eu encontrar aqui do acréscimo já é a porcentagem. Então, esse tipo de exercício ele é até comum, tá, gente? E ele pode ser resolvido dessa maneira que dá certo. Então, no final das contas, para chegar aos 182, eu poderia ter dado um único aumento de 82%. Se eu tivesse escolhido outro valor inicial, agora eu calcularia quanto que esse aumento aqui seria dentro da referência. Mas quando é 100, é direto. Por isso foi a minha opção, né, escolher o 100 como referência inicial. O fato é que nós já temos a resposta. A resposta está na letra D. Dar um aumento de 30 e depois outro de 40 é equivalente a dar um único aumento de 82% sobre o valor inicial. Terceira questão. Em um concurso, Matias acertou 60% das 25 questões de matemática e 80% das 25 questões de língua portuguesa. Do total de 50 questões, Matias acertou. Bom, vamos fazer esse exercício por partes. Vamos entender primeiro quantas questões ele acertou de matemática. Sabendo que ele acertou 60% das 25 questões. Então, vou calcular 60% de 25. Uma das formas, pela definição, é escrever 60 por 100 vezes 25. E aqui é aquela história que eu já comentei. Eu posso fazer o cálculo total do valor integral, posso tentar simplificar. Vocês vão fazer da maneira que vocês acharem melhor. Aqui eu, pelo menos, cortar o zero com o zero, eu já oriento. Aí você tem 6 vezes 25 dividido por 10. Né? Simplificando ou não, vocês vão chegar aqui no valor de 15.
Então, ele acertou 15 questões de matemática. Agora vamos ver língua portuguesa. Ele acertou 80% de 25 questões, que seria 80 por 100 vezes 25. Cortei o 0 com 0. Daria para simplificar o 25 com o 10, tá? Dividindo por 5, ou 8 com o 10 dividindo por 2. Também dá para fazer o cálculo, 8 vezes 25 e o resultado dividido por 10. Das duas formas, vocês vão chegar a um resultado de 20. Bom, e agora? Ao todo, ele acertou 20 mais 15. Ele acertou 35 questões, de um total que era 50. Só que o exercício não perguntou quantas ele acertou, perguntou a porcentagem que ele acertou. Então agora vamos fazer algo que não fizemos ainda neste vídeo, tem no vídeo anterior, que é descobrir a porcentagem que um valor representa sobre o total. A forma que eu sugeri vocês a fazerem é através de uma regra de 3 simples, que em uma coluna você coloca valores, ou valores absolutos, e no outro você coloca valores percentuais, ou simplesmente porcentagem. Aí você relaciona o total, que seria o 50, é o meu 100%, e aquela quantidade que eu quero descobrir, 35, vai representar uma porcentagem X desse valor. E assim eu consigo resolver. Como toda porcentagem é uma regra de 3 diretamente proporcional, eu posso multiplicar cruzado. 50 vezes x é igual a 35 vezes 100. Esse 50 que estava multiplicando eu posso passar dividindo para o outro lado. Né? E aqui, gente, olha o jeito mais fácil. Eu posso dividir qualquer um primeiro. 100 dividido por 50 dá 2, que é o dobro. Então, já faço direto 35 vezes 2, que dá 70. Esse resultado já está em porcentagem e já é a resposta da questão. O gabarito está na letra B. Ao todo, ele acertou 70% das 50 questões. Quarta questão. Dalva gostaria de ter uma televisão pequena em sua sala e, procurando em diversas lojas, achou a que queria por R$ 620. Felizmente, no fim de semana, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos. Assim, Dalva pode comprar sua televisão por... Bom, o exercício te dá um valor inicial, que é o 620, mas fala que haverá uma promoção com 20% de desconto. É por aí que eu vou começar. Eu vou calcular quanto em reais será o desconto obtido. Porque eu sei que é 20% e que é 20% sobre o valor do produto, que era os R$ 620. Aqui basta colocar 620, tá? Depois no final a gente põe em reais de novo. E posso calcular isso aqui da forma que eu tenho utilizado, que eu acredito ser mais fácil pela própria definição. 20% é 20 por 100 e porcentagem sobre um valor é porcentagem multiplicada pelo valor. Cheguei nisso daqui. Posso cortar um 0 do 2 com o 0 do 100, um 0 do 620 com o 0 aqui de baixo. Acabou ficando apenas 2 vezes 62. Então isso aqui vai dar um desconto de R$ 124. Que por enquanto eu vou colocar apenas 124 mesmo. Bom, uma outra coisa que ele quer saber, na verdade, não quanto foi o desconto, mas por quanto Dalva vai poder comprar a sua televisão. Então o valor da TV, ou da televisão, seria o valor que ela custava antes, menos o desconto, que é 124. É só fazer essa continha. Eu vou fazer aqui, de vez em quando eu gosto de relembrar algumas continhas com vocês, para que vocês treinem. Já que a gente é muito acostumado com calculadora nos dias de hoje, e quando chega num processo seletivo a gente não pode utilizar. Então como é que eu faria essa conta? 0 menos 4. 0 é menor que 4, pega emprestado aqui, vira 1, e aqui vira 10. 10 menos 4 dá 6. O 1 é menor que o 2, então ele pega emprestado aqui, vira 11, e o 6 vira 5. E 11 menos 2 dá 9. E aqui 5 menos 1 dá 4. Chegamos ao valor de 496, que na verdade é o valor que ela vai pagar.
R$ 496. Esse resultado você vai encontrar aqui na letra B, que é o gabarito dessa questão. Questão número 5. Dulce tinha um pacote cheio de balas. Ela deu 30% das balas para seu amigo Paulo. Depois, deu 20% do que havia sobrado para seu amigo Pedro. Finalmente, ela deu 50% das balas restantes para sua amiga Fátima. A porcentagem das balas iniciais que restaram para Dulce foi... Olha, se você está acompanhando a correção desde o início, lembra que eu fiz um exercício que relacionava apenas porcentagens. Esse é mais um desses casos. Em nenhum momento ele cita um valor absoluto, quantidade de balas, e em nenhum momento ele pede também. Então é o exercício todo feito relacionando porcentagens. Ela vai dando uma certa parte e no final eu quero saber a porcentagem que sobrou. E aí, gente, muitas vezes pode confundir porque aqui não tem o símbolo de porcento nas alternativas. Não está errado, porque ele já pôs na pergunta que esses valores representam porcentagens, tá? Por isso que ele não colocou, mas é tudo em porcentagem. E onde eu quero chegar? Que, na minha opinião, o jeito mais fácil de fazer é adotando ou supondo um valor inicial. Vou adotar 100 balas iniciais. E vocês vão ver que vai dar certo. E se eu adotasse 200? Também daria certo, só que ia dar um pouquinho mais de trabalho. Então, quando relaciona a porcentagem, a minha sugestão é começar adotando 100. Tá? Funciona aí na grande maioria das vezes. E mesmo se não fosse o melhor valor, iria dar certo de qualquer maneira, porque qualquer valor aqui daria certo. Só chama a atenção que eu só posso usar essa estratégia quando não há valores absolutos relacionados dentro da questão. Bom, então vamos começar. Dulce tinha esse pacote que eu estou adotando que tinha 100 balas. Ela deu 30% para Paulo. Então, para Paulo, ela deu 30% de 100. Que é 30 por 100 vezes 100. Que, na verdade, eu corto aqui e dá 30. Então, ela deu 30 balas, supondo que eram 100 iniciais. Então, quantas sobraram? 100 menos 30. Sobraram 70 balas. Mas ela continuou. Depois ela deu 20% do que havia sobrado. Gente, isso aqui é o grande ponto da questão. Eu sei que eu sou repetitivo, mas vocês não vão esquecer. Na hora da prova vocês vão lembrar de mim e vão lembrar disso. Não é 20% do que ela tinha no início. É do que havia sobrado. Então agora, para o Pedro, são 20%. Mais das que sobraram, que são as 70. 20% de 70. Então, isso aqui vai ser 20 por 100 vezes 70. Vou cortar os zeros aqui, aqui e aqui. 2 vezes 7, que deu 14. Então, ela deu 14 balas para Pedro. E quantas sobraram depois disso? Ela só tinha 70. Deu 14, sobraram 70 menos 14. Vou deixar para fazer essa continha depois, tá? Mas vai dar 56. Depois vocês podem conferir aí. Bom, se ela tivesse feito só isso, ela ficaria com 56 balas. Mas não. Ela ainda deu balas para Fátima. Para Fátima, ela deu 50%. Mais 50% das balas restantes, que eram essas 56. Então, 50% de 56, que é 50 por 100 vezes 56. Se quiser simplificar o 50 com o 6, gente, é muito fácil, tá? Fica 1 e aqui embaixo 2. Ficou, na verdade, 56 dividido por 2. 50% é metade. E 56 dividido por 2 dá 28. E quantas sobraram depois que ela deu essas balas para Fátima? As 56 menos 28, que por acaso é metade, né? 50%. Sobraram 28. Agora sim, das 100 balas que eu supus no início, ela sobraria com 28. Vamos ver a pergunta? A porcentagem daquelas balas iniciais que restaram para a Dulce foi: sobraram 28 de 100. Só que 28 de 100 é 28%. Por isso eu escolhi o 100 no início, como já tinha dito. Então a resposta já está aqui, como gabarito, na nossa letra D.
Questão 6. Segundo dados obtidos pela BBC News Brasil, não sei se pronuncia, se é BBC, pode estar em inglês, detalhes, não importa muito. Com a Polícia Federal, o número de novas armas registradas no país sofreu um grande aumento de 2019 para 2020. Em 2019, foram registradas 94 mil novas armas. E em 2020, foram registradas 180 mil novas armas. Esse aumento foi de aproximadamente, e aí vamos conversar. Ele quer relacionar o aumento de um ano para outro. Então vamos começar descobrindo o aumento em valor, porque ele me deu tudo em valores. Tá? Depois eu penso em porcentagem. Então o aumento foi, se em 2019 era 94 mil, e em 2020 passaram a ser 180 mil, o aumento é exatamente essa diferença, 180 menos 94. E aqui eu nem vou precisar preocupar muito por estar em mil, porque no final vai ser uma porcentagem de qualquer maneira. Então vou colocar só 180 menos 94 para simplificar. Isso aqui dá 86, tá? Aqui na prática 86 mil. Bom, mas eu quero saber o quanto isso representa em porcentagem de aumento. E aí vem um outro detalhe. Qual é a minha referência? Quando você tem um aumento de um ano para outro, a referência é o ano inicial, a menos que o exercício diga algo diferente. Se ele não disser, é o valor inicial. Então, a minha referência, vou fazer questão de escrever aqui, para vocês não confundirem, é exatamente o ano de 2019, que era as 94 mil. Que aqui eu estou simplificando e colocando só 94. Na prática, eu quero saber o quanto que esse valor 86 representa dentro do meu total 94. E uma das formas de fazer isso é montando uma regra de 3, onde de um lado eu coloco valores e do outro eu coloco porcentagens. Minha referência é o 94, ele é o meu 100%. O valor que eu quero descobrir, 86, vai representar uma porcentagem X que eu quero encontrar. Regra de 3 em porcentagens são sempre diretamente proporcionais. Futuramente falaremos sobre grandezas inversamente proporcionais, está previsto no edital, teremos vídeos sobre isso, tá? Então não preocupem com isso por enquanto. Mas aqui eu já estou garantindo que se for porcentagens, essa regra de 3 sempre é diretamente proporcional, você pode multiplicar cruzado. Então vou ter que 94 vezes x é igual a 86 vezes 100. Esse 94 que estava multiplicando, eu posso passar dividindo para o outro lado. Então, eu cheguei nisso daqui. 86 vezes 100 sobre 94. Dá para simplificar algumas coisas ou fazer o cálculo. E esse daqui eu até vou fazer, porque eu quero conversar com vocês essa questão do aproximadamente. Tá? Então, vai ficar 8.600 dividido por 94. Eu vou armar essa continha aqui para fazer com vocês. Bom, já seleciono a quantidade de algarismos que eu consiga dividir aqui que seja maior que 94. Então, só o 8 não daria, só o 86 não daria, então eu vou começar do 860. Aqui vai caber o 9. Alguns alunos me perguntam, como é que eu sei que é 9? Na verdade, se você tem dúvida, você arma a continha aqui do lado. Se você pensa que é o 8, por exemplo, você arma 94 vezes 8, calcula. Se a diferença, quando você jogar aqui, der maior que 94, quer dizer que o 8 foi pouco, aí você aumenta. E se eu multiplicasse e desse mais que o valor que está aqui, é porque está muito, você diminuiria. Infelizmente, não tem assim uma estratégia mais fácil para eu passar para vocês. Mas também é um pouco de prática. Então, se eu pegar aqui esse 9, 9 vezes 4 dá 36, vai 3. 9 vezes 9 dá 81, com mais 3, 84. Aqui dá 846. Na hora que eu subtrair, aqui vai dar 6 menos 10, que vai dar 4. Aqui virou 5 menos 4 dá 1. Sobrou 14. Aí eu desço o próximo zero. Vai caber aqui agora apenas o 1. Porque 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 9 dá 9. Quando eu subtrair, aqui dá 6. Aqui vai dar 4. E aqui vai dar 0, tá? E aí sobrou 46. Para eu continuar, eu teria que colocar uma vírgula e descer um zero. E daria para fazer isso. Mas não faremos. Por quê? Porque ele quer um valor aproximado.
E nós já vimos aqui nas alternativas, estamos vendo na verdade, que o único valor aproximado a 91, alguma coisa é o próprio 91. Então nós não vamos perder tempo aqui. Nós já vamos gabaritar a questão e já vamos marcar que a resposta é 91%, que é o valor aproximado. Ok? Mas já é o gabarito da questão. Questão 7. 25% de um certo número é igual a 7,5. 45% desse mesmo número é igual a... Isso é um exercício que eu vou ter que resolver em 2 etapas. Ele falou que 25% de um número é 7,5. Então eu conheço a porcentagem e conheço a parcela. Mas não sei qual era a minha referência, qual era o meu total. Então eu vou montar uma regra de 3, vou chamar aqui de primeira parte. Nessa primeira parte, eu vou usar as informações da primeira linha. Um valor X que eu não conheço. Aliás, antes disso, eu gosto sempre de pôr um cabeçalho aqui. Ó, valores e porcentagens. Esse valor que eu não conheço é a minha referência 100%. Mas sei que se eu pegar 45%, aqui coluna de porcentagem... Não, desculpa, 25%, estou na primeira linha ali. Ele terá que dar 7,5, que é a parcela. Com isso eu consigo encontrar esse valor, esse número, que é o meu total. Então, regra de 3, para a porcentagem sempre é diretamente proporcional e eu vou sempre poder multiplicar cruzado. Eu vou ter que 25 vezes x é igual a 7,5 vezes 100. Posso passar o 25 dividindo. Eu podia ter multiplicado 7,5 por 100 primeiro. Por que eu sempre gosto de passar esse termo dividindo antes? Porque muitas vezes é ele que me ajuda a simplificar. Então, para quem gosta de fazer simplificações, é melhor. Para quem vai fazer o cálculo com valor integral, nem faz diferença, tá? Poderia multiplicar e só depois passar o 25. O fato é, 7,5 vezes 100 vai dar 750. E eu vou dividir 750 por 25. Esse aqui vai dar 30. Então, 30 é esse número que ele falou lá no início. 25% de certo número é 7,5. Então, eu posso dizer que 25% de 30 é 7,5. Agora, eu vou fazer a segunda parte. Está na segunda linha. 45% desse número é quanto? Agora é mais fácil. Eu quero calcular 45% de 30, porque eu já sei que o número vale 30. Dava para fazer por regra de 3, mas quando eu quero a porcentagem sobre um valor, esse para mim é o jeito mais fácil. Então, eu vou ter 45 por 100 vezes 30. Pelo menos o zero que eu gosto de cortar. O resto, simplificar ou não, vai de vocês. O fato é que quando eu fizer essa continha aqui, vai dar 13,5. E esse 13,5 é exatamente o que o exercício está me pedindo. É 45% do número que é 30. E a resposta está na letra E. Questão número 8. Moacir entrevistou os funcionários de uma empresa que foram admitidos nos últimos 5 anos e anotou o ano em que cada um ingressou na empresa. O quadro abaixo mostra a marcação que Moacir fez para obter as quantidades de funcionários admitidos em cada ano, a partir de 2012. E aí ele fez aquelas marcações que são muito tradicionais, mas talvez alguns de vocês não conheçam, então eu vou comentar. Quando você faz essa marcação, um quadrado e um risquinho no meio, é uma maneira prática de contar de 5 em 5. Então, de uma maneira prática, eu sei que eu tenho 5 mais 5, que dá 10, e aqui mais 2. Então, em 2012... foram 12 funcionários admitidos. Em 2013, eu tenho 5 mais 5 mais 5, que dá 15, mais 1, que dá 16. Se eu contar os palitinhos, os pauzinhos um por um, vai dar, mas aqui é mais prático dessa forma. Em 2014, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Em 2015, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 4, 24. Em 2016, 5 mais 3, que dá 8. Então, vamos agora verificar o que ele está pedindo.
Deste grupo de funcionários, a porcentagem dos que foram admitidos depois de 2014 é... Então, ele quer uma porcentagem sobre o total do grupo de funcionários. Então, vamos começar por aqui. Qual é o grupo de funcionários? É a soma. 12 mais 16, mais 20, mais 24, mais 8. Então, esse total deu 80. Ó, já está ficando mais fácil. Eu quero a porcentagem sobre 80. Agora, quantos foram admitidos depois de 2014? E aqui, gente, cuidado, tem um peguinho aqui. Depois de 2014, não entra o 2014. Não é de 2014 para frente, que seria outra coisa. Depois de 2014, é só o 2015 e o 2016. Tá? Então, é só o 24 mais 8, que dá 32. Ótimo, então eu sei que eu quero descobrir a porcentagem que 32 representa dentro desse total de 80. Sugestão, regra de 3. Valores, porcentagens. O valor total, que é a minha referência, é o 80, e ele representa 100%. A parcela 32 representa uma porcentagem X que eu quero encontrar. Multiplico cruzado e chego que 80 vezes X é igual a 32 vezes 100. Passo 80 dividindo. Já vou cortar um zero com zero. 32 vezes 10 sobre 8. Ou eu simplifico, ou eu faço o cálculo, tá? Independente disso, o resultado aqui vai dar 40. E aqui já está em porcentagem. Já é a resposta. Deste grupo de funcionários, a porcentagem dos admitidos depois de 2014, que era 32, sobre esse total 80, deu 40%. Essa resposta está na letra D. Chegamos à nossa última questão. As amigas Laura e Sueli saíram para jantar em um restaurante. Na hora de pagar a conta, Laura deu de gorjeta 10% de sua despesa e Sueli deu apenas 5%. Mas tanto Laura quanto Sueli pagaram de gorjeta R$ 5,00 cada uma. Incluindo as gorjetas, o valor total da conta das duas amigas foi D. Bom, na verdade vamos ter que descobrir aqui quanto deu a conta inicial de cada um. A partir desse valor, nós temos o valor da gorjeta para depois somar e saber o valor total. Se não entenderam, vocês vão entender aqui na sequência. Eu vou anotar as observações ou os valores que foram dados na questão, separadamente. Vamos falar primeiro de Laura. O que eu sei da Laura? Que a gorjeta dela foi de 10%, mas não sei sobre qual valor. E essa gorjeta deu R$ 5,00. Então, isso aqui seria a porcentagem, esse aqui seria o valor da gorjeta. Bom, e a Sueli? O que eu sei da Sueli? Que a Sueli deu 5% de gorjeta, mas que também representou R$ 5,00 de valor. Então, na prática, resumindo a história, eu vou ter que descobrir qual era a referência da gorjeta da Laura, ou seja, qual era o total, e qual era a da gorjeta da Sueli. Vamos fazer separado. Uma regra de 3 para cada uma. Bom, em relação à Laura, valores, porcentagens. O valor da conta eu não sei, mas isso representa 100%. Mas eu sei que se ela deu 10% de gorjeta, esse valor representou R$ 5,00. Multiplicando o cruzado, eu vou ter que 10 vezes x é igual a 5 vezes 100. Esse 10 que multiplica o x eu passo dividindo. Posso cortar um zero com zero, ficou na verdade 5 vezes 10 que dá 50. Então, eu sei que o valor que tinha na conta inicial da Laura era R$ 50,00. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a Sueli. Eu tenho valores e tenho porcentagens.
A conta da Sueli, eu não sei quanto vale. Eu podia chamar de outra letra, mas eu vou chamar de X de novo. Não tem nada a ver um X com o outro, mas eu posso fazer isso. Representa 100%. Mas ela deu uma porcentagem de 5 de gorjeta, 5% de gorjeta, que representou R$5 valor. Cruzando isso daqui, eu vou ter que 5 vezes x é igual a 5 vezes 100. Passo 5 que multiplica o x dividindo para o outro lado. Posso até cortar, deu 100. Então, a conta inicial da Sueli era de 100. Agora é só concluir. Quanto Laura pagou ao todo? Os 50 da conta mais os R$5 de gorjeta. Ela pagou R$55. Quanto Sueli pagou ao todo? Os R$100 da conta mais os 5 de gorjeta, que deu 105. O valor total é a soma de 55 mais 105. O valor total foi de R$160 que elas pagaram nessa conta. Então esse exercício era um pouco maior, por isso eu deixei ele para o final, mas com tudo que nós já comentamos, percebam que não chega a ser um exercício difícil. Um pouquinho mais trabalhoso, tem que fazer com atenção e cuidado, mas sem maiores dificuldades. A resposta, então, se encontra na letra D. Com isso, fechamos a correção desses exercícios. Quero chamar a atenção, caso você não tenha visto o vídeo anterior, que lá eu tenho mais algumas questões também da banca FGV, além da parte teórica explicada. Então, quem não viu ainda, se quiser mais questões, vocês vão encontrar no nosso vídeo anterior. Quero agradecer a vocês aí que chegaram até o final do vídeo e dizer que nós teremos muitos outros conteúdos aí em breve. Espero contar com vocês e que continuem acompanhando o canal.